Niso Economia. Oi, gente, estamos de volta, é a nossa terceira temporada do Niso Economia e a gente vai começar essa terceira temporada bem demais. O Niso Economia é um produto gravado, produzido aqui pela Universidade de Sorocaba, no Laboratório de Comunicação, e a gente tem a grata satisfação de, além de estar na Universidade de Sorocaba, na Rádio Uniso, nós estamos também na Cantate FM, para Votorantim e toda a nossa região metropolitana de Sorocaba também, pela Rádio Cantate FM. Um prazer imenso ter você junto com a gente e, obviamente, nas nossas redes sociais, os nossos canais digitais, lá no YouTube, o Labcom Uniso, Rádio Uniso, enfim, você vai encontrar, é só digitar Uniso Economia. Agradecer mais uma vez, junto com a gente hoje, a Jéssica Toffoli, ali no comando da mesa técnica, e também o nosso João Aoki. Lembrando sempre, o nosso Uniso Economia, apresentação de Douglas Vale, mas a coordenação geral é da professora Evenise Batista. Como eu disse, a gente começando, dando pontapé nesta terceira temporada. Hoje a gente recebe o secretário de Desenvolvimento Econômico de Sorocaba, o Bruno Santana. Secretário, é um prazer imenso receber o senhor aqui. Eu tenho dito aqui no nosso Uniso Economia, nós estamos já na terceira temporada, de que nós estamos rompendo realmente os muros da universidade e estamos tendo a oportunidade de conversar com pessoas influentes da nossa cidade, da nossa região. E é sempre muito importante, porque nós estamos dentro de uma universidade, trazendo conhecimento para o nosso aluno, obviamente, mas é sempre importante ter pessoas, seja ligadas à sociedade civil, seja ligadas a outras universidades, seja ligadas ao poder público, como é o caso do senhor, para trazer um pouco de informação e, obviamente, auxiliar. O Bruno Santana, ele é formado em recursos humanos, e a gente vai falar um pouquinho, vou aproveitar um pouquinho essa experiência também em RH para a gente bater um papo. Bem-vindo, obrigado por estar junto com a gente e ter aceito esse convite aqui do Niso Economia. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, que bela oportunidade, agradeço aí o convite, agradeço a toda a gestão atual do município, a gestão do governo Manga, por dar essa oportunidade, né, de estar nesse cargo, poder representar, colaborar com toda a cidade e região através do desenvolvimento econômico. O secretário não é sorocabano, o secretário é carioca. E vou abrir essa entrevista já perguntando para o senhor, como é que o senhor veio parar em Sorocaba, secretário? O senhor que é carioca, estava contando até umas histórias ali da juventude, e é muito bom a gente viver e rememorar essas histórias de juventude, até porque viu alguns equipamentos que nós temos aqui na nossa Rádio Nisso. Mas como é que o senhor veio parar em Sorocaba, secretário? Fazem 21 anos que eu estou em Sorocaba, vim aqui, foi uma virada de chave, né, em questão de construção de família. Me casei em Sorocaba, mas eu sou nascido em Três Rios, interior do Rio de Janeiro. Eu tive uma passagem no serviço voluntário no sul do Goiás, no Triângulo Mineiro, em Mato Grosso. E depois que eu terminei meu serviço voluntário, voltei para o Rio, trabalhei com pesquisa de opinião pública. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Rio de Janeiro, visitando praticamente quase todas as cidades do estado, através desse serviço, né, de pesquisas de opinião pública, tanto pesquisa mercadológica, pesquisa política, enfim. E vim para Sorocaba por mudar a chave por questão familiar, recomeçar a vida profissional. E é uma cidade que eu me apaixonei, gostei, falei, aqui é minha Sião, né, e aqui eu vou conduzir todos os possíveis restos da minha vida aqui em Sorocaba. Legal. Secretário, como é que o senhor avalia o atual momento econômico da cidade de Sorocaba? Há um ambiente favorável para novos negócios e empregos aqui na cidade? Eu já começo colocando um pouquinho de lenha para a gente aquecer mesmo esses motores. Sim, ótima pergunta. Eu fico muito tranquilo, né, para responder essa parte, que realmente Sorocaba vive num momento favorável na questão de investimentos. Os empresários, as empresas, quando elas trabalham seu planejamento estratégico de crescimento, ela analisa quais são o cenário, né? Quais são os terrenos favoráveis. É uma analogia que eu faço, né, com a agricultura. A pessoa tem que ver se o terreno é fértil, né? Enfim, e hoje, quando as empresas pesquisam questão de logística, mão de obra qualificada, a atração através do incentivo fiscal, e tem algo que hoje está em alta, falar sobre o ecossistema. Quando as empresas pesquisam e conhecem o que existe no ecossistema de Sorocaba, acabam tendo esse interesse de investir em Sorocaba, né? O prefeito Rodrigo Manga, ele fala
venha morar em Sorocaba, e nós trabalhamos essa questão de venha investir em Sorocaba. Isso tem sido uma crescente, é real. A cada dia nós recebemos e atendemos empresas com intenção de pleitear a se implantar alguma planta, alguma unidade em Sorocaba. Agora, é importante a gente destacar, e o assunto do momento, o que se discute no momento agora, é essa supertaxação vinda dos Estados Unidos para o Brasil. E, obviamente, Sorocaba não está imune a essa situação. Nós temos aqui algumas empresas que estão que fazem exportação de matéria-prima, de manufatura e de produtos também para os Estados Unidos. Como é que a Secretaria tem visto e tem conversado? Como tem sido essa conversa com os empresários, secretário? Sorocaba, ela tem, mês após mês, tem batido recorde na questão de exportação. Sorocaba é muito bem amparado nessa questão de indústria. Nós temos um grande parceiro na cidade, que é o Ciesp, a qual trabalha e acolhe muito bem as empresas e orienta, né? Um grande parceiro nosso, assim na figura do Erli, acolhendo, né, e orientando as indústrias. Nós temos um trabalho muito bem feito com a Apex, onde faz toda essa tratativa, né, de exportação e mantém aí esse cronograma. Nós temos conversado com as empresas, nós como setor público sempre estamos dispostos a poder ajudar. Já fizemos um levantamento, né, de alguns dados, o impacto. Nós temos hoje algumas indústrias em Sorocaba que são norte-americanas, né? Existe um desconforto quanto a isso? Sim, existe. Porém, hoje, dentro do nosso gráfico dos países a qual nós exportamos, os Estados Unidos ele fica em terceiro lugar. E o que nós temos feito, né? Já no passado, fazendo uma tarefa de casa na questão de vocação. Quais são a vocação que nós temos na cidade? Hoje, das peças, do que mais exporta para os Estados Unidos é o setor automotivo, né? Os veículos e peças, né? Até máquinas agrícolas também e seus acessórios. Mas nós temos outras empresas em setores diferentes que também estão em alta. Nós não queremos que essas que têm a tratativa com os Estados Unidos, né, diminua a sua demanda. Porque se diminuir, diminui também a empregabilidade. Nós temos trabalhado para poder ajudar para que continuamos numa crescente. Porém, estamos à disposição, as empresas têm conversado, têm procurado uma negociação, só que algumas coisas não ficam dentro, vamos dizer assim, não depende do poder público municipal. Existe a maior esfera, né, ela é federal nessa tratativa, nos impostos que incidem nessas tratativas. Mas estamos aqui sempre dispostos a ajudar as empresas naquilo que for necessário. Com essas tratativas, também o relacionamento com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, o secretário Joel Lima, também é um contato bastante positivo, né? Sim, inclusive eu estive com o Jorge Lima, né? Jorge Lima, esses dias, falando com ele, ontem, por exemplo, eu estava na Secretaria da Fazenda do Estado, fui muito bem recebido lá, até mesmo com algumas empresas de Sorocaba e região, em algumas tratativas, né, para que essas empresas consigam colocar em prática os investimentos previstos para Sorocaba. Nós temos empresas aqui com um planejamento de aumentar de 30% a 40% a sua produção. Empresas que têm dentro do planejamento estratégico para aquilo que eles produzem em outro estado, passar a produzir no estado de São Paulo. E nós, mesmo estando em Sorocaba, temos aí um bom relacionamento com o governo do estado, somos muito bem recebidos para levar essas demandas para que possamos trazer mais negócios, não só para Sorocaba, mas para dentro do estado, né? A ideia é que o dinheiro fique na mesa aqui e que a economia possa circular. Esse é um ponto-chave, posso dizer que a gente pode começar essa entrevista agora, porque é falar do dinheiro na mesa, falar de economia é falar de dinheiro na mesa. Esse dinheiro precisa estar na mão do trabalhador. E em Sorocaba nós temos uma questão bem importante da formação desse trabalhador. Muitas vezes nós estamos dentro de uma universidade, existe a formação superior, existem as qualificações, mas Sorocaba também tem buscado apresentar para o trabalhador, para as pessoas que estão, para a comunidade de forma geral, a formação inicial, né, secretário? De repente eu trabalho como... quero trabalhar como um cabeleireiro, quero trabalhar como um pedreiro, Existe formação para isso aqui em Sorocaba também, né? Sim, muita formação. Hoje existe a Secretaria do Trabalho e Qualificação Profissional, que faz um trabalho muito bem feito, através da Unitem, através de parceria. Nesse exato momento, em parceria com o governo do estado,
Existem 2 carretas que estão lá na prefeitura, onde estão qualificando as pessoas para solda e também mecânico de moto. São áreas que já foram feito o levantamento. Quando visito as empresas, o que eu faço? Verifico quais são as necessidades, quais são as vagas que mais contratam e quais são as qualificações necessárias, para que, conectando com a Secretaria do Trabalho e Qualificação Profissional, possa ser ofertado à população cursos que realmente agreguem para que eles possam trabalhar na nossa realidade, na vocação de Sorocaba e região. Esse curso que está acontecendo das carretas são demandas que as pessoas que estão fazendo o curso, a chance de sair empregado é muito grande. Então, nós temos trabalhado, por exemplo, o Mutirão de Empregos. Estamos vindo para a 40ª edição. É um projeto que as pessoas falam, loucura, todos os meses vai ter um Mutirão de Emprego. Quando eu estava na mesa planejando para implantar esse projeto, eu pensei, puxa, no CAGED todos os meses o relatório pessoas conseguem emprego e pessoas ficam desempregadas. Ou seja, essa troca das cadeiras existe todos os meses. Eu não posso fazer um evento uma vez no ano. Eu não posso fazer um evento a cada 6 meses. Entendemos que, pelo menos, todos os meses precisamos fazer. E hoje nós somos a única cidade que, de janeiro a novembro, realizamos um mutirão de empregos que foi premiado a nível nacional. Hoje, várias cidades da região têm implantado o modelo que nós temos feito aqui e que tem dado resultado, né? A ideia é realmente levar para outras cidades para abençoar vidas nessas localidades, porque as empresas têm uma necessidade e às vezes dificuldade para encontrar mão de obra e a pessoa desempregada também tem dificuldade para conseguir. Eu falo que custa caro você conseguir um emprego, sair, entregar currículo. E lá no Mutirão de Empregos, num único local, num único dia, as pessoas podem se conectar, às vezes, de 60 a 70 empresas presentes. Ou seja, quanto tempo uma pessoa disponível no mercado levaria para se conectar a todas essas empresas? E muitos saem empregados, porque já tem entrevista no dia, saem empregado na hora, outros com entrevistas agendadas e outros que vão aguardar o agendamento. Mas vagas todos os meses. Nunca tivemos um mutirão com menos de 1.500 vagas. E é importante que essas vagas também ofereçam salários compatíveis com o mercado, né? Nós falamos de dinheiro na mesa, dinheiro no bolso do trabalhador, no bolso da comunidade, para que o nosso comércio gire, para que outras situações melhorem, para que os impostos que são obrigatórios serem pagos, eles sejam pagos em dia. E aí já sai um pouco da questão do secretário, Sim. Bruno Santana, e entra um pouco na questão do Bruno Santana, gestor de RH. Importante buscar essa qualificação também para que esse salário, esse dinheiro, volte também para o trabalhador, né? Volta. E a economia, ela circula. Eu falo que eu meço muito a questão da economia também com a questão da empregabilidade. Quando aumenta-se o índice de contratação, você pode ver o comércio, ele sorri. Porque é automático. As pessoas, a inadimplência, quanto mais emprego nós temos, é uma chance de diminuir a inadimplência, porque as pessoas vão estar pagando a sua conta, seja um aluguel, seja a prestação do veículo, seja comprando um presente. E além da parte da empregabilidade, que é uma tendência, existe também, Sorocaba tem trabalhado muito na qualificação, até em parceria com o Sebrae, por exemplo, o empreendedorismo. Hoje o Sorocaba tem um índice bem elevado de MEI. Existem perfis que às vezes a pessoa, vamos dar um exemplo, né, uma mãe solteira, talvez fique difícil para ela colaborar no regime CLT, X horas dentro da empresa, 44 horas semanais, e ter tempo para filho na creche, para ir buscar. E o empreendedorismo pode fazer com que ela vire chave. Então, nós qualificamos pessoas não só para a questão de um CLT, um possível contrato CLT, mas também para desenvolver o empreendedorismo, né? Hoje tem muitas pessoas, destaco aí as mulheres, Secretaria da Mulher tem feito um ótimo trabalho de qualificar empreendedoras, que o importante é o quê? A renda. O importante é a renda, né? Talvez ela vai se enxergar e entender como CLT ou até mesmo como MEI, e que várias empresas têm contratado hoje prestadores de serviço. Independente qual a modalidade, tudo isso faz parte do desenvolvimento econômico, aquilo fazer com que a economia possa circular. E interessante, as empresas da região têm vindo buscar a mão de obra qualificada em Sorocaba. Nós temos empresas que participam do mutirão de emprego e que fretados vêm para Sorocaba diariamente para atender a necessidade regional, tanto no setor fabril,
é a questão de logística, são os hotéis e resorts da região que procura a mão de obra de Sorocaba e que está suprindo essa necessidade. Qual é o papel e aí, obviamente, vou puxar essa sardinha para minha brasa, o papel da Universidade de Sorocaba e dos outros centros universitários, das outras universidades e faculdades que nós temos em Sorocaba nesse desenvolvimento? Muito bem. Eu sempre falo que o conhecimento é o investimento que vale a pena. Hoje, quando um aluno ele se matricula, né, aqui com vocês ou em outro ente, né, alguma instituição de ensino, está fazendo um investimento. Eu falo que quando a pessoa está fazendo a matrícula, é como se ela tivesse recebido uma rescisão da empresa e lá ia feita uma aplicação. Seja qual for a modalidade, né, mas investir no conhecimento faz a diferença. Antigamente falava, puxa, conclua o ensino médio, né, na época falava o segundo grau. E hoje as pessoas têm que entender, no mínimo, o ensino superior. No mínimo, o ensino superior. Esse é o conselho que a gente dá. Independente da modalidade, se ela tem a disponibilidade para um ensino presencial, porque o presencial ele é mais do que estar presente, né, numa universidade. É o network que ela desenvolve. Por quê? As pessoas que estão sentadas naquela classe ou que fazem parte dessa universidade são pessoas que já estão no mercado ou poderão ser seus futuros sócios, um futuro chefe ou até mesmo seu futuro colaborador, não importa, mas o network faz toda a diferença. Então, se matricular, estar estudando faz toda a diferença, porque está investindo. E no conhecimento, eu acho que é um dos melhores investimentos que existe, né? Isso é bíblico, que o conhecimento, ele liberta. Então, se a pessoa quer virar a chave, se libertar, né, de algum ciclo de pobreza na vida, precisa investir em conhecimento. A Prefeitura de Sorocaba, voltando a falar da Prefeitura e da Secretaria de Desenvolvimento e tudo mais, existem as parcerias também que são desenvolvidas. O senhor tocou no assunto do SEBRAE, da Universidade do Trabalhador e Empreendedor aqui da Unitem, mas também com o SENAC, com outras unidades que oferecem cursos técnicos também de forma gratuita, né? Exatamente. Todo o Grupo S está sempre disposto a colaborar conosco e também as empresas privadas. Hoje, Sorocaba, através de um termo de doação, as pessoas podem doar cursos. Vou dar um exemplo, né? Recentemente, agora lançamos o selo Empresa Amiga da Empregabilidade, onde Sorocaba sai na frente para certificar as empresas que são amigas da empregabilidade. E dentro dos requisitos para a empresa ser reconhecida e ter esse selo, que será no final do ano, as empresas precisam participar do mutirão de emprego, abrir vaga no PAT, fazer contratação com uma das duas partes, mas também precisa gerar uma qualificação. Então ela pode fazer uma parceria, por exemplo, com a Unitem, fazer uma qualificação dentro da Unitem, levar o seu técnico e fazer um treinamento, não importa quanto tempo, se é um curso de 8 ou de 80 horas, né? Ela doa essa qualificação, ela pode utilizar essa qualificação dentro da sua própria empresa, ela oferta isso para nós. Então, por exemplo, se eu tenho 50 empresas pleiteando o selo, são 50 novas capacitações e qualificações ofertadas gratuitamente para a cidade, né? Para os munícipes, através do quê? Dessa parceria público e privado. Então, a prefeitura sempre vai estar disposta, se alguém falar, puxa, eu sou um profissional dessa área, minha empresa tem essa dificuldade com a mão de obra, mas eu tenho o meu grupo técnico que pode ofertar, vai ser muito bem-vindo. Já tivemos vários cases de sucesso. É importante essa fala do secretário, para você que está em casa, está acompanhando o nosso programa, enfim, porque tudo vai de um pontapé inicial, tudo vai de um começo. Olha, eu quero fazer faculdade, quero fazer um curso superior, mas nesse momento eu não tenho condições financeiras, eu não tenho algum tipo de condição que não me permite fazer. Mas você iniciando num curso técnico, um curso gratuito, é um primeiro passo. Se você conseguir a sua vaga de emprego, já é um segundo passo para você pagar um curso superior, seja na Universidade de Sorocaba, seja o curso que você decidir fazer. A Universidade de Sorocaba dispõe aí de uma série de situações de bolsas e financiamentos para que você possa estudar, mas há sempre o pontapé inicial. Agora, secretário, a gente tem um pequeno quadro aqui que a gente chama de a dica de ouro. Hoje eu não vou pedir a dica de ouro do secretário de Desenvolvimento Econômico de Sorocaba, e sim do Bruno Santana, profissional de RH. É importante a gente destacar que, além de ser o secretário, ele é um profissional de RH.
Muitos alunos estão começando o curso universitário, seja na Uniso, seja em qualquer outra unidade de ensino, e aí quer começar a trabalhar, seja num estágio ou buscar um emprego já CLT, não sabe como preencher, como elaborar um currículo, como deixar esse processo ficar um pouco mais atraente. E eu queria que o senhor desse a dica de ouro de um profissional de RH para auxiliar esse nosso aluno ou então esse profissional que está iniciando. Muito bem. Obrigado por essa oportunidade. Eu vou compartilhar uma dica, que é uma dica de vó, uma dica de mãe. Atenção, editora, esse é corte, hein? É uma dica de pessoas que nem escolaridade, oportunidade para estudar tiveram, mas que eu levo para toda a minha vida. Então, eu vou deixar uma frase, talvez vão esquecer de tudo que eu falei aqui hoje, dessa entrevista, mas isso vale a pena. Primeiro o chá de boldo, depois o chocolate. Para quem conhece que é o chá de boldo, né, é um pouquinho amargo, mas resolve, né? Às vezes tem alguma dor, toma o chá de boldo e resolve. Por que primeiro o chá de boldo? Quando as pessoas entram numa universidade, por exemplo, e se matricula, ela tem a oportunidade de fazer o estágio. E eu falo que o estágio é uma alavanca para o sucesso profissional. Por que eu chamo de chá de boldo? Porque você entra ganhando menos. O estágio, a lei do estágio, você pode trabalhar com ou sem remuneração. E geralmente a remuneração do estagiário é simbólica, mas é a alavanca para o sucesso profissional. Porque lá na frente, quando for numa entrevista de emprego e perguntar, você tem experiência? O estágio já se capacitou, o estágio já lhe deu a experiência necessária. Então, as pessoas que estão nos assistindo precisam entender, primeiro eu vou ter que começar a trabalhar mesmo na área que eu nem goste, mas eu preciso aprender a gostar. Talvez aquele cargo dos meus sonhos está numa empresa X e que eu não tenho aquela vaga, mas só de eu estar dentro daquela empresa eu posso crescer. Eu vou dar um exemplo, eu falei que eu vim do Rio, eu trabalhei com pesquisa, eu tinha um cargo privilegiado, eu cuidei de equipes, né, viajando no estado do Rio, e quando eu cheguei em Sorocaba, na minha carteira de trabalho, quando eu fui no PAT, que hoje é Cine, estava lá o meu primeiro registro com 14 anos, eu trabalhei de ajudante geral. E quando olharam pelo sistema, falaram, tem um serviço aqui, o único que eu tenho com seu perfil é de limpeza, numa multinacional. Mas como eu queria acessar essa empresa, que era a empresa sonho de muitas pessoas, e me disseram que era empresa com bons benefícios, eu aceitei entrar lá. Não era a vaga que eu queria, né? Trabalhar na parte de serviços gerais, na limpeza, porque eu já tinha rompido essa parte. Mas eu entrei lá e foi daí, através de uma bolsa, eu fiz a Intera, fiz o meu curso superior e construir uma carreira profissional. E falo, se preciso for, voltarei a trabalhar, né, com muita dignidade e honra num cargo um pouco mais simples. Mas se nós não aceitarmos, ou a pessoa que não está nos assistindo não aceitar o chá de boldo, dificilmente vai desfrutar o chocolate. A gente não consegue, né, saborear um chocolate e valorizar sem antes ter conhecido o chá de boldo. Então, não seria uma dica tão técnica, mas essa analogia que seria a dica de ouro aí para aqueles que estão nos assistindo. O remédio amargo ele é preciso para você depois ter o mel ou o chocolate. Isso é muito bom. Secretário, a gente só pode realmente agradecer a sua participação, a sua visita aqui aos estúdios da Rádio Uniso, à Universidade de Sorocaba. Obviamente os microfones estão sempre abertos e é sempre importante, eu deixo esse canal aberto porque é sempre importante. Nosso Uniso Economia, além da gente falar, obviamente, da questão da moeda, do nosso real, que infelizmente tem sido tão desvalorizado, das guerras comerciais, das brigas comerciais que a gente tem discutido aqui com os nossos professores, Renato Vaz Garcia, também com o professor Marcos Canhada, mas é importante ter o senhor como uma figura pública, uma figura do poder público, prestando contas e, obviamente, trazendo dicas importantes para que a nossa audiência possa conquistar, seja o seu primeiro emprego, seja o seu primeiro milhão, como diria Tio Patinhas, né? Com a sua empresa, sua pequena empresa, enfim. É sempre importante ter figuras como o senhor aqui. Obrigado mais uma vez, sucesso aí na carreira e a gente espera que o senhor tenha muito trabalho, que a pasta de desenvolvimento econômico tenha muito trabalho, porque o senhor tendo trabalho, com certeza, vai ser gerado renda para a nossa população. Muito obrigado aí a oportunidade e parabéns, né, para toda a Universidade Uniso por trazer essas oportunidades brilhantes, porque você poder propagar o conhecimento impacta vidas, né? E talvez algum corte, alguma fala que tivemos aqui pode fazer com que alguma pessoa vire a chave. Estamos dispostos, né? Como o nosso prefeito Rodrigo Manga sempre fala, conte sempre com a Prefeitura Municipal de Sorocaba.
estamos vivendo esse momento brilhante. O nosso ecossistema e a nossa ambiência empresarial é muito oportuna para aquelas pessoas tomarem a decisão para fazer parte conosco. Estamos à disposição. Muito obrigado. Só, rapidamente, mutirão de emprego, inscrições começam quando? Já começaram? O mutirão de emprego é sempre a última terça-feira de cada mês. Esse mês vai ser no dia 29, então se as pessoas se perderem, né, sempre a última terça-feira de cada mês, de janeiro a novembro, no Parque Tecnológico, no mesmo horário, no mesmo canal, a partir das 9 horas da manhã no Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico de Sorocaba, para quem não conhece, ali na Avenida Itavuvu, lá no finalzinho da Avenida Itavuvu, quase na rodovia Castelo Branco. Bom, para você que acompanhou o nosso Uniso Economia, a próxima semana a gente tem os nossos professores, Renato Vaz Garcia, também professor Marcos Canhada. Lembrando que este ano nós estamos completando 30 anos do curso de jornalismo e 30 anos também da Cesta Básica Sorocabana, importante instrumento desenvolvido aqui pela Universidade de Sorocaba. A gente está desenvolvendo um programa todo especial para falarmos sobre os 30 anos da Cesta Básica Sorocabana. Agradecendo mais uma vez a sua audiência, você da Rádio Cantati em Votorantim, também os nossos técnicos, né, a Jéssica Toffoli e também o nosso João Aoki e a coordenação da professora Evenise Batista. Próxima semana a gente volta então com mais dicas e se você tiver alguma dúvida é só você entrar em contato com a nossa produção aqui na Rádio Uniso e a gente vai tirar essa dúvida também com os profissionais, seja com o secretário, com o secretariado aqui em Sorocaba, em Votorantim, com os nossos professores, a gente tenta tirar essa dúvida para você. Até a próxima, um grande abraço. Uniso Economia.